questões aqui para a gente tratar e à medida que a gente for tratando elas, a gente avança para as outras questões. Todo mundo está me escutando bem? Muito bem, tá bom então. O primeiro ponto, o primeiro questionamento que nós vamos debater nessa noite, aí eu vou fazer diferente. Como tem pouca gente aqui no café hoje, não que não seja importante ter bastante gente ou que tenha pouca gente, nem nada disso. Apenas para a gente ter uma dinâmica um pouco diferente, a gente vai convidar todo mundo que está aqui a dar a sua opinião sobre o tema, tá bom? Eu vou responder a pergunta, vou fazer as minhas ponderações, depois eu vou abrir para os irmãos se manifestarem a respeito do assunto que nós estamos discutindo. A gente forma uma mesa redonda, assim todo mundo participa, todo mundo tem a oportunidade de dar a sua opinião e falar sobre o assunto. A pergunta é correto afirmar que os irmãos que receberam ministério só devem entregá-lo a Deus? Essa é uma pergunta importante. Por que que essa é uma pergunta importante? Porque a gente tem muitos casos que, que a pessoa está com a saúde debilitada, que a pessoa está com uma idade muito avançada, né? Ao longo dessa semana, repercutindo ainda a questão da volta dos cultos, né? E ainda essa semana, como eu estava falando, repercutindo a volta dos cultos, várias pessoas que eu vi falando que, por exemplo, vai ficar difícil na comum deles, porque tanto o cooperador quanto o cooperador de jovens são de idade avançada. Teve um caso que eu vi num grupo que o cooperador de jovens tem 79 anos e o cooperador de adulto tem 83, se eu não estiver enganado. Então, eles são do grupo de risco, eles possivelmente não vão atender os cultos, né? Então, essa é a questão que a gente coloca na mesa agora para a gente discutir um pouquinho. Quem recebe o ministério só deve entregá-lo a Deus? Vou dar minha opinião. Olha, eu acho que não, tá? E eu vou dizer por que que eu acho que não. A vocação ministerial é uma prerrogativa da igreja, da instituição. Ou seja, claramente a congregação exerce um critério para escolher os seus ministros. Por que que eu estou falando isso? Porque é importante a gente ter em mente que há uma escolha institucional, tá? Por que que isso é importante? Porque a gente não pode se prender e espiritualizar uma questão que é institucional. Ah, mas como assim? Vou dar um exemplo. A congregação tem regras para levantar para cooperador de jovens, por exemplo. Ela procura um perfil para levantar um irmão para cooperador de jovens. É um irmão jovem que seja casado, que esteja na faixa de idade até uns 30 anos, que dê bom testemunho. Ou seja, percebe que se fosse revelação, não precisaria atender esses critérios. Eu estou dizendo que a igreja escolhe um perfil para levantar. Repara o perfil dos anciãos que são tradicionalmente levantados. Irmãos que já são do ministério, ou cooperadores de jovens, ou anciões, ou diáconos, né? Pode haver o caso de trocar o ministério, mas dificilmente levanta irmão de banco. Se fosse revelado, a revelação podia alcançar qualquer um. Entende? A gente coloca esse paradigma. E eu não estou questionando a escolha, tá? Até
até porque, desculpa a minha franqueza, mas nos vende como se fosse revelado, e na verdade sabemos que é uma escolha de comunhão, uma escolha de afinidade, e eu não estou nem criticando a escolha, tá bom, irmãos? Para que fique bem claro. A gente já falou sobre esse tema incidentalmente em outras oportunidades. Eu acho que a gente tem um critério e tem um perfil muito claro. Por essa razão, eu não acho que a pessoa deve ficar presa a essa questão, eu vou devolver para Deus. Não, não foi Deus. Assim, é polêmico o que eu vou dizer, mas eu tenho que dizer. Deus não está nem aí com a escolha. Foi uma coisa da instituição. Você está entendendo? Quantas vezes se levanta um homem para o ministério que é o desejo da irmandade? Ah, aquele irmão que todo mundo estava querendo, levanta. Nunca é esse irmão. Então, não envolve Deus nessas questões. Ó, irmãos, a escolha aqui foi a gente que escolheu, nós oramos a Deus para confirmação, mas nós levamos esse nome. Fica mais fácil. Mas tudo bem, não é esse o ponto, essa não é a discussão. Eu estou querendo dizer o seguinte: se a operação não opera livre, se a revelação não opera livremente na escolha ministerial, a pessoa não deve vincular uma coisa na outra. Ela não deve, eu só vou devolver para Deus. Ué, quando você renuncia, você devolve para Deus. A renúncia é uma forma de devolução. Então, a gente tem que ter em mente que a gente não pode espiritualizar as coisas. Às vezes, a igreja está morrendo porque o irmão não tem mais o vigor, não tem mais a saúde, nem a idade para tocar a igreja e tá lá na frente, não pede um auxiliar. Então é complicado. Eu acho que essa questão de tem esse dogma entre nós da congregação, porque também é o seguinte, né, irmão? Dependendo de como é tratado essa questão da renúncia, o comentário na nação é geral e irrestrito. Então, assim, há pouca receptividade para renúncias. O povo já fica, se entregou é porque tem algum BO. Então, assim, eu sei de um caso aqui na minha cidade que o irmão entregou o ministério porque ele não estava mais confortável com a posição que ele estava. E ele não era velho, tá? Ele, inclusive, ó, pra você ver como que foi uma coisa muito bem trabalhada. Ele levou o caso para o ministério dele. Eu conheço pessoalmente esse irmão, é aqui perto da minha casa. Ele falou: irmãos, eu vou ajudar a obra de uma outra forma. Eu sou contador, eu vou me envolver com as questões de contabilidade da igreja na central, eu vou me aprofundar em questões tributárias. Toda terça-feira eu vou no Bonfim, que é a nossa central aqui, mas eu não tenho mais pique para levar uma igreja. Ele renunciou e ficou tudo bem. Ele voltou a ser músico, congrega na Comum Firme e hoje está trabalhando na contabilidade da igreja, entendeu? Deixa eu ver quem está aqui na sala que pode participar desse debate. Como é que você vê essa questão, Anderson? Ô Zucchini, o Anderson acho que não está online aí. Você quer opinar nessa questão? Então, Rafa, eu também comungo do mesmo pensamento teu. Eu acho que não. Eu até propus, né, durante a semana, nos debates que teve nos grupos, eu coloquei um posicionamento meu a respeito do assunto. Eu acho assim que tem casos e casos. No caso, se o servo de Deus ele tem o dom e a vocação, nada impede dele até o final da vida. Agora, tem irmãos que, infelizmente, com o tempo, ele vai caindo. Isso, principalmente referente aos cooperadores de jovens, é algo que pode levar a uma
da mocidade. Porque o cooperador de jovens, depois dos 60 anos, ele já não tem o mesmo pique de quando ele tinha 20, 30 anos. Então, é mais bonito, no meu entender, ele fazer uma renúncia e ficar com total liberdade para servir a Deus, onde Deus enviar, com a liberdade da palavra, tudo, do que ele continuar até o fim da vida e a igreja sem ninguém, a igreja esvaziar, e daí sim ele daria conta a Deus. Eu tenho um pensamento mais ou menos conforme era o sacerdócio levítico, né, no judaísmo, que era no máximo 40 anos. Então, acho que o cooperador de jovens deveria ficar ali entre os 20 aos 60 anos, o cooperador de 25 aos 65. Depois dos 65, ele poderia pedir para ser apresentado um segundo cooperador para ajudar ele, caso ele não esteja muito bem de saúde. Agora, se tiver o dom e a vocação, é o que eu comento, daí sem problemas. E o ancião atua até os 70 atendendo, depois vai dar conselho, porque a própria Bíblia diz, né? Depois dos 70 anos é apenas canseira. Esse é meu ponto de vista a respeito. O Helder, você quer opinar sobre essa pergunta? Ô, Rafa, eu cheguei agora, eu também não ouvi. Eu peguei o Marquinhos aí no finalzinho aí. Bom, cadê o Thiago? Ele sumiu, hein? Meu querido, o Thiago ele começou a fazer um curso aí para da empate forense, né, junto com o Didi, e ele tá bem atarefado, rapaz. Nem eu tô conseguindo falar com ele direito, viu? Ô, Rafa, ele até pediu pra avisar você, eu tinha até esquecido de te falar isso daí, meu querido. Tá bom? Ele tá bem corrido, mas ele disse que tendo oportunidade, ele vai tá assim com a gente, tá bom? Tá bom, beleza, Deus abençoe. O Rafael Bom, Anderson aqui, vocês me ouvem? oi, Anderson. Então, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu comum com você, como você falou, com o Marquinho também, e até eu vi no grupo essa semana as discussões. Eu acho assim que é um assunto muito complicado dentro da congregação pelos dogmas que nós trazemos, né? Não só no Ministério da Irmandade. Por exemplo, nós temos um cooperador aqui na minha cidade que ele entregou o ministério pela idade. Ele era de uma cidade do ABC e mudou para cá porque a filha dele mora aqui. Olha, ele é muito meu amigo, é um irmão que me pegou no colo, tem um dom de palavra maravilhoso. Mas assim, ele pregou para multidões, mas quando ele entregou, tem irmão que nem sauda, nem visita, nem veio fazer uma visita para ele. Então, porque os dogmas, né? Então, fica a impressão assim que ele errou. Ah, ele errou porque ele errou. E é complicado, eu penso que até para o ministério tomar uma posição sobre isso. Agora, relacionado à idade, cooperador de jovens, eu concordo com o que o Marquinhos falou, com a partir dos 25 anos, cooperadores, anciães, e eu acho digno, no caso desse irmão, né? Quando ele não tem mais condição, não tem saúde para estar na frente do povo, ele entrega e tem uma honra, o dom da palavra está no coração dele. Aliás, tem anciães antigos de São Paulo que vêm congregar na minha cidade, vê ele sentado no meio e fala, irmão, como o irmão tem um dom desse, ninguém te dá liberdade, né? Mas a gente já sabe o motivo. Agora, irmão, uma outra opinião que eu tenho sobre cooperador de jovens. Eu penso que deveria prevalecer aquilo que a gente aprendeu e muitas vezes não é assim. Tem muito moço novo, irmão, que é apresentado com 25 anos, mas eu vejo uma vaidade, assim, ele já está com 25 anos, 30 anos, cooperador de jovens, cheio de vigor, porém, ele prega para a mocidade, mas já querendo mostrar o dom de cooperador. Eu falo que eu tenho criança pequena, e às vezes eu
congrego por aí num culto de jovens e pergunto para minha filhinha, né? Qual foi a palavra? Ah, pai, não entendi nada, porque no primeiro hino o cooperador de jovens já está cantando hino espiritual em linguagem. E eu acho que não é o seu propósito. O que eu penso disso? Os irmãos tinham que orar mais, esperar Deus mostrar, né? Que talvez não é o que acontece hoje, infelizmente. Não, Deus mostrou esse moço, é esse, né? E essa é a minha opinião. Tá bom? Não sei se eu fui claro, mas Não, eu entendi a sua crítica, eu concordo, eu vejo, assim, eu tenho uma ótima referência de cooperador de jovens, né? O meu cooperador, ele fazia, o cooperador de jovens, ele fazia o que eu vejo o irmão Silvano fazer, dividir a palavra em três partes. Primeiro falava com as crianças, depois falava com a juventude, depois falava com os pais que estavam ali. E hoje é raro você encontrar um cooperador de jovens que faz isso, né? Que tem minimamente uma preocupação em explicar a palavra para os menorzinhos, para os piquiticos. Então, acaba que essa parcela da juventude é completamente ignorada, né? Não tem nenhum preparo, já fica profetizando, fica pregando lá e esquece das crianças que não entendem eloquência, que não entende loucura, que não entende nada, não consegue acompanhar o raciocínio porque já começa a 1 milhão de quilômetros por hora e aí daqui a pouco tá virando zóio, marchando e fazendo tanta coisa. E as crianças pequenas, né, de 8, 9, tem um exemplo, 8, 9 anos. Tem um exemplo aqui na minha cidade, o meu amigo Anderson, do Parque Valência, ele é pregador de jovens aqui ele é bastante conhecido, as palavras que ele prega circulam aí, a internet, e ele é muito, muito sábio. E ele também, ele prega para as crianças, depois prega para os mais velhos e para os pais. Isso é uma coisa muito importante. Entrando nessa questão, agora a gente vai para o tema número 2. Qual é o título desse tema? Ministério e Irmandade. Então, nós vamos fazer uma reflexão sobre ministério e irmandade. Bom, a questão do ministério, conforme eu já falei hoje, né? Passando pela questão da escolha, que é uma escolha que é por afinidade, né? Embora a congregação afirme que os seus escolhidos para o corpo ministerial sejam frutos da revelação de Deus, o que se faz, na verdade, é uma confirmação de um nome previamente selecionado, né? Você leva o nome de uma pessoa. Eu sei que para todos os cargos tem que levar o nome. Então, esse levar o nome, esse processo de levar o nome, já é uma escolha prévia por afinidade, porque quem leva o nome não vai levar o nome de um desafeto, não vai levar o nome de uma pessoa que é contrária àquilo que aquela pessoa gosta. Por exemplo, uma pessoa, quem vai levar o nome não gosta de oração. Ele jamais vai levar o nome de uma pessoa de oração. Quem leva o nome não gosta de profecia. Ele jamais vai levar o nome de uma pessoa que profetiza. E isso já anula a revelação. Por quê? Se fosse revelado, eles iriam orar e Deus iria mostrar quem é a pessoa. Mas não é assim que a gente sabe que acontece. Portanto, essa história de que é revelação, não é revelação. Tem sim uma oração, para todos os cargos se ora, mas previamente a escolha humana. Esse é o ponto. Partindo desse pressuposto, a gente passa pelo relacionamento com a irmandade. Hoje, o corpo ministerial da congregação, ele é muito focado no púlpito, ou seja, durante o culto, você tem ali a interação com a irmandade, você tem a presidência do culto, o culto propriamente dito, e depois do culto, alguns momentos ali. Não é regra institucional o corpo ministerial se envolver com a irmandade. Isso não é estimulado institucionalmente. Existe sim, principalmente nas regiões mais carentes,
um envolvimento muito grande do corpo ministerial com a Irmandade. Faz algumas visitas, monta grupo de visita, grupo de oração, tem um, com o WhatsApp, isso foi intensificado, nas regiões mais carentes, você tem uma corrente do bem que une a Irmandade. Eu sei de bons exemplos aqui na minha região, que os irmãos têm grupo de visita regular, reunião para enfermo regular, até iniciativas que excedem, propriamente dito, o habitué da igreja, né? Por exemplo, palestras, encontros, viagens, seminários. Eu sei de igrejas que fazem isso, entendeu? Mais de uma igreja que tem tudo isso que eu estou falando para vocês. Só que a regra, pegar isso no nível do Brasil e fazer um apanhado pela nossa vivência, por aquilo que a gente escuta, a regra é cara, ser o bloco mesmo. É, Rafa, tá falhando um pouco. é que é que é que eu tinha caído. Agora voltou. Veja se está melhor agora. Tá perfeito. Caiu o Wi-Fi aqui. Agora já voltou. Beleza. Então, eu tava dizendo o seguinte: o nível de irmã de congraçamento, ele é muito baixo, né? Hoje, antigamente, eu não sou tão velho assim, mas eu sou do tempo que a Irmandade frequentava as casas um dos outros, né? Então, por exemplo, hoje, com todo esse distanciamento que as redes sociais causam,
com todo esse esfriamento social, né? Hoje as relações são muito mais virtuais do que físicas, presenciais. Hoje você tem um fenômeno que é o cooperador nem saber o nome da irmandade, nem saber onde mora, né? Um ou outro que ele conhece, uma igreja de 600 pessoas, poucas pessoas se conhecem. Entre a irmandade mesmo, são muito poucos que se conhecem, sabem onde mora, sabem o nome de esposa, sabem o nome de esposo, conhece os filhos. Cada vez mais comum haver um distanciamento. Isso vai piorar. Olha, eu dou um exemplo. Eu fiz durante a minha vida toda comum em 3 igrejas. Eu fiz comum em 3 igrejas. A primeira igreja que eu fiz comum, eu fiquei 20 anos. Eu congreguei do 0 até os 21 anos. Eu conhecia 70% da cidade, sabia onde morava, quem era, etc. Aí depois eu fui para uma segunda comum, que eu fiquei 8 anos. E eu conhecia 50% da Irmandade. Só que eu já não sabia onde eles moravam. Conhecia ali de relacionamento com a igreja. Aí eu fiquei 8 anos lá e vim para uma terceira comum, aonde eu estou já há 5 anos. Eu conheço, talvez, 15% da igreja. Não faço ideia de onde que as pessoas moram. Nunca fui na casa de ninguém da minha comum. E também ninguém da minha comum veio na minha casa. Exceto o meu cooperador, o corpo ministerial eu conheço, o meu cooperador de ofício já veio em casa. Mas entende o que eu estou falando? Esse relacionamento ministério e irmandade, até por conta dos fenômenos sociais que a gente está vivenciando, só vai piorar, entendeu? É lógico, aqui a gente vai poder dar testemunho de bons exemplos, né? Não, aqui na minha comum não é assim, aqui as pessoas se visitam, se conhecem. A gente ainda tem rincões que são exceções, mas eu estou dizendo assim, não há um incentivo institucional para vincular a irmandade, para fechar o senso de irmandade, para deixar a gente como, por exemplo, os judeus são. Como que você vê essa questão, Marquinhos? Eu sei que aí nos Estados Unidos é bem diferente, né? Pelo que eu vejo nas fotos e tal, você posta as fotos dos encontros. Como é que é essa questão aí? Então, Rafa, concordo contigo e vejo assim, conforme maior é o número da Irmandade, é mais difícil para o irmão do ministério também manter aquela questão da união e de dar assistência a toda a Irmandade. Aqui é um pouco diferente pela questão que a Irmandade é um pouco menor e por isso dá para se ter um convívio maior. Até porque muitos irmãos que estão aqui, né, são imigrantes e às vezes não tem a família aqui e acaba se apegando mais ao vínculo com outros irmãos. Então o vínculo congregacional é um pouco maior. Portanto, isso eu vejo assim mais forte nas igrejas mais novas. As igrejas que já são mais antigas aqui, por exemplo, é o mesmo estilo do Brasil. Tem sempre aquelas panelinhas formadas e um grupo ali, outro grupo lá, mas essa união que a gente sempre percebe ou deseja, né, é difícil de se ter. E isso daí a tendência é cada vez diminuir ainda mais, pelo aumento da irmandade que se está tendo e também pelas influências das redes sociais e tantas outras coisas que estão nos levando mais a um mundo virtual do que real. Agora, um outro ponto que eu queria salientar aqui é a questão que até nós debatemos essa semana, que o irmão Marcos Bandeira, que está aqui, ele colocou também. Tem a questão também que a Irmandade às vezes quer cobrar tanto do ministério, só que não vê que o ministério também tem prova, não vê que o ministério também tem os seus problemas e que o ministério também quer receber visita.
Então, tem aqueles que eu costumo dizer que é o crente muleta. Para ele nunca vai estar nada bom. E sempre ele vai estar arrumando uma desculpa, seja para criticar um irmão ou seja para criticar o ministério. Esse é o meu ponto de vista relacionado a isso. Mas é que eu digo, quanto maior a irmandade, mais difícil a confraternização. Quanto menor, é mais fácil. Não sabia que o Marquinhos estava na sala, não. Marquinhos, se você quiser dar o seu ponto de vista aqui, fica à vontade, viu? Tem liberdade. Antes disso, eu queria só falar o seguinte. Muita gente, eu também, a minha opinião não está baseada no fato que eu vejo essa obrigação por parte do corpo ministerial. Eu só estou fazendo uma constatação. Mas eu quero ressaltar o seguinte: a imensa maioria da Irmandade não se esforça em estabelecer um relacionamento com o corpo ministerial da igreja. Sabe, formar uma amizade mesmo, de saudar todo o culto, perguntar como é que está indo as coisas, pegar o telefone, fazer uma ligação. Só espera receber, né? Realmente a pessoa não está disposta a dar nada. Bem lembrado. Só para fazer um comentário, por exemplo, a minha comum congregação participou da Santa Ceia quase 750 almas. É quase que impossível um cooperador dar assistência para toda essa irmandade. Aqueles que estão congregando frequentemente, por isso que é importante ter a comum. Aqueles que estão sempre na igreja é mais fácil. A gente está sempre saudando, está sempre conversando. Mas uma boa parte da Irmandade, eles desaparecem totalmente. Por exemplo, o que eu fiz, Marcos, né? O que eu fiz? Porque é impossível você saber onde todo mundo mora, o telefone de todo mundo. Eu criei uma planilha no Excel, mas isso foi um preciosismo meu. Todo irmão que eu visito, eu coloco o nome da família toda e coloco a data que eu fiz a visita. Porque eu tenho experiência de irmãos que já foram visitados pelo ministério, mas eles sempre comentam para os outros que nunca foi visitado pelo ministério. Já aconteceu até comigo. Uma vez o ancião ligou e perguntou assim: ô, irmão Marcos, eu fui na casa desse irmão e ele falou que você nunca visitou ele. Aí eu peguei minha planilha no Excel, aí eu perguntei para ele e disse assim: ó, irmão Vilmar, dá uma ligada lá e pergunta no dia 10/5/2010, no dia 15/12/2011, aonde que ele estava e tal esse horário. Eu estava na casa dele. Então, a Irmandade folga um pouco com o ministério também. Esse é o ponto. Você pode ver até no grupo aí que muitos irmãos criticam. Nós temos a Sara Webex aqui. Eu ficaria tão feliz que cada irmão atendesse um culto, só para poder sentir o peso, a responsabilidade, estar um pouquinho do lado do ministério, para entender que não é fácil. O ministério tem esposa também, o ministério tem filhos também, o ministério também paga conta, o ministério também tem prova, o ministério também tem perseguição. E às vezes a Irmandade justifica muito e está com uma responsabilidade tão grande no ministério e eles mesmo fazem pouco. Ah, precisa fazer uma limpeza na igreja. Você precisa pedir quase que pelo amor de Deus para fazer uma limpeza na igreja. Você precisa, sei lá, construir uma igreja. Você precisa pedir pelo amor de Deus para que o pessoal vá na construção da igreja. Então a Irmandade também não está muito afim de viver nessa sociedade. Eles estão uma boa parte mais afim de criticar do que de abraçar, do que ajudar. E se você percebe até no grupo mesmo, você percebe que os irmãos, eles medem o ministério simplesmente por uma coisa, por uma pregação de palavra ou por um atendimento de culto. Só que a responsabilidade do ministério não é só isso. Tem irmão que às vezes ele não tem um dom bonito de palavra. Só que quando alguém da família fica doente, ele está lá. Às vezes tem um irmão que não tem um dom bonito de pregação de palavra, mas ele não perde um funeral. Então existe tantos pontos para poder medir alguém do ministério e às vezes os irmãos só medem pela pregação. E eu acho que é um erro muito grande. Às vezes um irmão não tem um dom de pregação, mas tem outros dons. Então não é muito fácil. Por isso que quando alguém critica até a própria CCB, até o próprio ministério, sempre eu faço questão de dizer no grupo, né? Na minha opinião, todo mundo deveria ter ministério por um período de tempo,
e deveria ser empresário por um período de tempo também. Geralmente os funcionários sempre criticam os empresários, né? Mas talvez se um dia ele for empresário, ele vai enxergar o que o funcionário não enxerga. E alguém que tem ministério vai enxergar, às vezes, o que a Irmandade não consegue enxergar. Mas lógico, né? É só opinião, é só ponto de vista também. Só ponto de vista meu. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Justo, justo, justo contraponto. Bom, agora deixa eu ver aqui. Pais e filho. Bom, a sessão agora é pais e filhos. Depois a gente vai entrar no último tema. Também já está quase dando o nosso horário. Bom, vamos lá. Hoje, os desafios de que se criar um filho é muito grande, né? Sempre foi um grande desafio a criação dos filhos. Mas a modernidade, a própria sociedade trouxe alguns componentes que tornaram essa tarefa particularmente difícil. E, excepcionalmente, no nosso caso, pais e filhos cristãos têm um componente a mais, né? Porque essa juventude agora, a millennial, geração millennials, ela tem demandas específicas, né? É uma geração hiperconectada. Então, hoje é impossível você conversar com um jovem de menos de 16 anos e ele em 5 minutos não consultar o celular 10 vezes. É impossível. Se você tirar o celular perto dele, é aí que você não vai conseguir conversar com ele mesmo. E lidar com essa geração é uma geração... A geração anterior, a geração Y, já era imediatista, já era uma geração que queria tudo para ontem. Essa geração milênio, ela padece de uma ansiedade crônica, né? Ela vem com uma ansiedade do ventre, assim, porque tudo que ela deseja e não tem produz frustração. E como lidar com essa geração que está na igreja, que vai para a igreja, né? Que precisa ver sentido na graça, assim como a geração X, que é a geração antes da Y, ou geração Baby Boomers, que é a geração antes da X, que são a geração dos nossos pais, né, os filhos da guerra, viu sentido, né? Hoje, por exemplo, os serviços que a nossa instituição tem, aí, de novo, não é uma crítica, é só uma constatação. Os serviços que a nossa instituição tem atendem essa geração ou estão de acordo com as demandas dessa geração, só para a gente refletir. A geração Y, a reunião de conselhos foi uma excelente sacada, foi uma ideia fantástica. Precisa de alguns ajustes, mas para a geração millennials, talvez a gente vai precisar de repensar algumas coisas, né? O próprio formato do culto de jovens já está separado, né? E é uma questão de tempo até que a tecnologia chegue nesse serviço, porque hoje, nas experiências que eu vi, o culto de jovens para os pequenos é basicamente atividades de colorir, geralmente uma história bíblica, né? Você vai colorindo ali, e isso deve ser paulatinamente substituído pelo tablet, pelo celular, que as crianças não vão querer ficar pintando. Toda atividade manuscrita deve desaparecer muito rapidamente. Nos próximos 15, 20 anos não vai ter mais. Certeza que não vai ter mais. Então, isso
é uma revolução, né? Você ter, por exemplo, a figura de pedagogas em alguns lugares, a gente tem algumas pedagogas cuidando dessa parte, não é nem o operador de jovens que está à frente dessa iniciativa. Eu me lembro de ter visto uma foto do Paraná que tinha algumas pedagogas com as crianças, o que é uma tremenda revolução. Isso ajuda e muito na questão da criação, da geração, que é uma geração completamente diferente. Pode ver que a, 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 a geração millennials, os mais novos, de zero a 3, 0 a 4, eles não falam a mesma língua dos avós, por exemplo, né? Embora boa parte dos avós já tenham migrado para a tecnologia, mas eles não falam a mesma língua. É a primeira geração que você tem ruptura de linguagem. Antigamente, as gerações falavam a mesma língua, né? Até o bisavô falava a mesma língua. Hoje, a geração millennials vai na casa da avó para assistir o DVD ou para assistir o YouTube e o desenho. Essa é a atividade de estar junto com o avô. Isso tudo traz um desafio para nós cristãos. Como relacionar isso no nosso universo, que envolve cultuar a Deus, devotar a nossa fé a Deus, desenvolver um relacionamento com Deus, ir na igreja, se relacionar com a irmandade, se preservar do mundo, porque eles já são nascidos digital, eles não têm fronteiras pela internet. Nós tínhamos a geração X, que são os pais dessas crianças, os X são os pais dos millennials. Para a gente situar bem o plano geracional, para a gente entender o debate, os baby boomers são pais da geração X. A geração X são os pais da geração Y e da geração millennials. E a geração Y são os pais da geração millennial. Então, o que acontece? Os millennials são nascidos digitais. Eles já saem do ventre com o celular na mão, desbloqueando o celular, assistindo um vídeo, baixando um programa. Eles não têm nenhuma barreira tecnológica. E isso é um problema para o cristão, porque nem tudo que a tecnologia oferece faz sentido para nós. Nem tudo que a tecnologia, especialmente a internet, tecnologia é um termo muito amplo, né? Nem tudo que a internet proporciona está alinhado com as práticas cristãs. E aí você tem uma criança que desde a primeira idade está em contato com um mundo sem fronteiras. Isso é um problema. Isso é um tremendo desafio. Porque você pode instalar firewalls, você pode estabelecer bloqueios. Essa geração está pronta para quebrar regras, para quebrar bloqueios. Entendeu? Eles não têm nenhuma dificuldade em burlar sistemas. Eles estão nascidos digitais. Como é que vocês veem essa questão? Pais e filhos, num contexto de millennials, num contexto de internet, relacionando com os dilemas da vida cristã. Fala aí, Alder. Xande também não participou. Todo mundo me deixou sozinho. Tem alguém aí? Paz de Deus, meu amigo. Estamos aqui na comunhão aprendendo.
Ô, Rô, fala aí, dá um pitaco sobre esse tema. Você que falou lá naquele café que a gente falou da internet, a gente falou um pouco sobre esse assunto. Eu tô na rua agora, eu peguei o bonde um pouquinho andando aí, mas ouvi boa parte aí, você explicando. Tem pouco a acrescentar, que você já elucidou muito bem. Mas isso era uma pulga que me incomodava muito, né, atrás da orelha. Então, naquele dia nós conversamos, foi bem ilustrado também, você explicou muito bem. E eu fiquei muito curioso com isso e fui pesquisar, né? Fui na SBC, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, melhor dizendo, SBP, e fui procurar saber o que eles tinham para nos dizer, né, a respeito disso, do famoso tempo de tela, né? Que eles tratam como tempo de tela esse fato da criançada, não só as crianças, né, mas os jovens também, ou os adultos, melhor dizendo, que estão cada vez mais presos, né, nesse tempo de tela. O advento da pandemia também é uma coisa que acabou colocando, seja de uma forma de trabalho, né, as pessoas mais ainda de frente para a tecnologia, se valendo mais dela, e outros, por ociosidade mesmo, começaram a utilizar muito mais. Então, sempre me incomodou ver meu filho ali, pô, uma hora é um joguinho, outra hora quer assistir esses youtubers, né, como a gente comentou, tem conteúdos que são bons, que são produtivos, mas tem conteúdos que a criança chega a ficar meio que boba. É como a gente falar aqueles nomezinhos no diminutivo, né? Rafinha, Rodriguinho, Alezinho, certas coisinhas que, ao invés de você ver a criança evoluir, parece que vai regredindo. E aí eu fui procurar saber sobre isso, até te perguntei a respeito, né? Sua esposa sendo pedagoga também. Perguntei para algumas irmãs que eu tenho amizade aqui, esposa de alguns amigos aqui perto também, que são pedagogas, e assim, está sendo visto meio, entre aspas, como natural, né? Esse fato dele ficar esse tempo de tela aí. Então, não vou dizer que eu relaxei assim a preocupação depois de saber disso, mas é uma coisa que ainda incomoda, porque a nossa raiz não é isso. Eu estou com 37 anos, aí nós somos de uma geração que um tempo de calor igual esse, a gente estava tudo na rua, brincando, correndo, um olhava para o outro, né? Propriamente dito. E agora a gente não tem isso, é igual você falou, você vai falar com um jovem aí de 16 anos, no intervalo de 10 minutos, duvido que ele não pega no celular aí umas 20 vezes. E a questão é que esse problema não recai só sobre as crianças, sobre o jovem. Esse problema a gente vê que recai sobre adultos. Você está conseguindo me ouvir bem? Que eu estou na rua? Ô, sim, Rô, perfeitamente, alto e claro. Perdoa, não vou me estender mais não, vou encurtar aqui. Então, só para a gente ter um prognóstico assim, no sábado passado, eu fiz uma viagem para Cesário Lange, na casa do meu sogro, e devido à pandemia a gente não está indo sempre, está um espaço ali de uns 3 meses, tal. Resumindo, meu sogro está com 66 anos. A gente ali na mesa faz tempo que não se vê, a gente espera assim, aquele calor humano, vamos largar o celular de lado, que nada. Meu sogro com 66 anos, ele tá ali com o zoião no celular, falando com a gente, olhando pro celular. Então a gente tem cada vez mais, a gente tem menos contato, o visual mesmo, de você olhar no olho assim, pô, o Rafael tá falando, eu tô olhando no olho dele, eu tô absorvendo o que você tá me falando, e você tá sentindo aquele calor, assim, nossa, eu tô falando e alguém tá prestando atenção em mim. Hoje a gente tá falando, sei, tá bom. O filho vem pedir uma informação, agora estudando em casa. Ô pai, ô mãe, me fala um negócio. Peraí que eu tô vendo isso aqui. Então, assim, não só as crianças,
mas eu vejo com mais preocupação os adultos. Nós que subentende-se que temos assim mais noção das coisas e controle, que não nascemos já dessa geração com o celular já dentro da barriga, a gente está se deixando levar por isso também. Então, assim, a gente não está conseguindo, não sei se eu não estou generalizando, mas nós não estamos conseguindo dar exemplo para essa garotada. O exemplo de olhar no olho, de dar atenção, porque na maioria das vezes que eles vão chamar a gente está com o celular na mão também. E aí, para concluir, a minha esposa falando, minha filha com 5 anos, meu filho com 9. Ah, mas vocês não ficam perto do vô, não sei o que com o vô e tal. Eu fico só escutando e eu falei, amor, você reparou que o teu pai não tira o celular da mão? Como é que as crianças vão ficar perto do vô, vai ter uma atenção, um calor humano, se o próprio vô, com 66 anos, não tira o olho do celular? Então é uma coisa que, assim, generalizou. Claro que mesmo a gente dando exemplo, eu acredito que não vai solucionar, porque é uma coisa já dessa geração. Mas eu acho que a gente consegue, pelo menos, limitar ao ponto de você sentar hoje para conversar e todo mundo se comprometer a falar, ó, deixa o celular de lado. Você entra numa oração hoje, está todo mundo com o celular na mão. Ninguém deixa de olhar o celular, não está prestando atenção. Se a gente chegar e falar assim, ó, vou fazer uma oração aqui em casa, 30 pessoas vão entrar. Só que é o seguinte, irmãos, tem uma caixinha aqui na porta, todo mundo vai entrar sem o celular na mão. Vocês topam? Eu acho que vai dar uma briga ferrenha. Ou se você pôr uma plaquinha lá, aqui nessa casa não tem senha de Wi-Fi, vai dar uma briga ferrenha. Então é uma coisa que nós estamos refém cada dia mais. E eu vejo, sim, com preocupação, não só para as crianças, mas principalmente para os adultos também, que deveria dar o exemplo e a gente não está conseguindo fazer. Perdoa aí que eu me estendi um pouco, acabei me empolgando aqui. Não, fique em paz, com alegria. O tempo é livre. Tamo junto. Deus abençoe pela participação. Muito bem. Essa é uma questão importante para a gente ficar de olho, então, como que a gente vai lidar com isso? Eu não tenho a resposta, tá? E eu acho que ninguém tem. A gente deve desconfiar de todas as fórmulas mágicas. Até falo sobre isso com a minha esposa, ela é pedagoga, ela trabalha com educação infantil. E nós temos um dilema aqui, que o nosso filho, realmente, ele se ele puder, ele fica no celular. Agora ele descobriu uma forma de falar com os amiguinhos através do aplicativo enquanto ele joga, agora larga a mão dele, entendeu? Pode ficar sem comer. Às vezes põe a comida esfria e ele tá jogando, ele não para. E aí desliga o joguinho, liga o jogo na TV para jogar, é um Deus nos acuda. Bom, ok. Fechamos o bloco pais e filhos. Oi. Só Rafa, deixa eu... perdão. Ô, irmão Marquinhos, pode falar, querido. Perdão, é rapidinho. Só um comentário, né? Que, na minha opinião, algo que a própria natureza. Se os irmãos voltarem a uns anos atrás, quando os bebês, as crianças nasciam, ficavam, sei lá, 10 dias ou até mais, tudo amarrado e 10 dias para poder abrir o olho. Hoje as crianças já nascem de olho aberto. E não dá para entender como que as crianças conseguem aprender a mexer em tecnologia sem pai, sem avô, sem ninguém ensinar. Então, assim, é só um pensamento, né? Parece que a própria natureza está fazendo com que as crianças aprendam sem ninguém ensinar. Às vezes tem coisa que você quer ensinar para os filhos, você não consegue. E eles aprendem na tecnologia sem ninguém ensinar. Resumindo, o que os irmãos acham? Há 40 anos atrás, uma criança nascia, 10 dias para abrir o olho. Hoje a criança nasce, quando sai do hospital, chega em casa, já está abrindo o olho. Só para pensar, só. É isso aí. É impressionante. É impressionante. Você vê na internet, tem foto de crianças usando o smartphone. Criança que não anda. Criança que não anda. É uma coisa impressionante.
Fala, Rodrigo. Então, o que o Marquinho comentou aí, por isso que eu até falei, parece que a criança tem um tablet dentro da barriga. Mas nessa parte que você comentou, das crianças, eu vejo, entre aspas, uma parte saudável, igual você comentou do seu filho. Meu filho também tem esse joguinho online, que eles conseguem jogar ao mesmo tempo e conversar. Eles estão jogando e conversando. Então, assim, brinco com a minha esposa, eu falo, meu, o Arthur é fogo, ele é mandão. Você começa a perceber algumas características, tipo, ele lidera a turminha lá e às vezes são os meninos mais velhos que ele, e eles estão ali jogando online, conversando, às vezes fala alto pra chuchu, você tem que pedir para ele se controlar um pouco, não tem fome, não tem sede, não tem vontade de ir ao banheiro enquanto o celular está na mão. E eu vejo uma parte saudável nisso, que assim, ainda mais nesse caso da pandemia, é para eles não perderem aquele elo de amizade, pelo menos eles estão ali interagindo, e nesse caso aí eu brinco com a minha esposa, eu vejo ali no meu filho um espírito de liderança ali nele, né? Então eu vejo alguma parte saudável nisso daí. Só que é aquela coisa, você tirou o celular, da fome, da sede, da frio, da febre, aparece todos os sintomas, mas o celular na mão, também eu acho que ele é melhor do que qualquer convênio e remédio, viu? Porque não sente nada enquanto está jogando. É bem assim mesmo. Mas alguém gostaria de falar sobre o tema pais e filhos, contexto da internet? Então vamos para o nosso último tema, cessacionismo. Esse é o nosso tema para encerrarmos o café de hoje, já deu 1 hora. O que é cessacionismo? É uma corrente filosófica dentro da teologia que defende que os dons, alguns dons, né, depende do nível, são vários níveis de cessacionista, cessaram ainda no tempo da igreja primitiva. Existem vários níveis, né? Tem alguns que não concordam ou não aceitam o dom da cura, outros o dom da profecia. A unanimidade entre eles é com relação ao dom de línguas. Todos os cessacionistas, independente do nível, concordam que o dom de línguas cessou ainda no tempo dos apóstolos. Então, nós temos algumas igrejas, né, que são cessacionistas. Por exemplo, a presbiteriana, algumas igrejas batistas, eles não falam línguas, por exemplo, eles algumas batistas não falam línguas. Todas elas não falam línguas, aliás. Algumas presbiterianas também. E por conta dessa crença, dessa corrente filosófica, desse braço da teologia, que não reconhece os dons na igreja moderna, né? Mas nós temos algumas observações. Tem uma profecia messiânica dita por Jesus que falou: em meu nome falarão línguas, em meu nome expulsarão demônios, né? Claramente se referindo ao futuro da igreja. Então, não é uma heresia, porque é uma interpretação, não é considerado uma heresia, mas existem igrejas com bases sólidas que defendem o contrário, tá bom? Alguém gostaria de participar desse bloco? Então, amados, este foi o nosso café dessa sexta-feira. Deus preparou
bom número de irmãos, acho que nós tivemos aqui umas 10, 12 pessoas. Não importa, né? Tantos quantos vierem, será sempre um prazer. E agora nós iremos fazer uma pequena oração, depois a gente vai repousar. Oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eterno, de infinita bondade, eles se curvarem na tua presença, o nosso espírito a te adorar, para uma vez mais te pedir perdão pelas nossas muitas, os nossos. Nós te damos dias de vida, que o Senhor nos desse, nossa, por tudo aquilo que nos aconteceu no dia de hoje, somos te gratos por todo o uma noite de paz, de repouso, para nos descansar, nos preparar para o final de semana. A tua obra, abençoa o teu povo,